governo anuncia o início do alistamento voluntário de mulheres no serviço militar. A novidade é o destaque da cerimônia que começa neste momento e conta com a participação do presidente Lula. Vamos acompanhar ao vivo. Ministério da Defesa. Serão prestadas as honras militares ao senhor presidente da República Federativa do Brasil. A presente solenidade destina-se a comemorar o 25º aniversário de criação do Ministério da Defesa e realizar a imposição da Ordem do Mérito da Defesa. Em atitude solene, convidamos todos a cantarem o hino nacional. Letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva.
Convidamos todos a ocuparem seus assentos. Criado em 10 de junho de 1999 por meio da Lei Complementar número 97, o Ministério da Defesa completa 25 anos de existência. A pasta é responsável por garantir o preparo das Forças Armadas para que estejam em permanente estado de prontidão para serem empregadas na defesa da pátria, na garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. Neste momento, convidamos todos os presentes a voltarem seus olhares para os telões, onde será exibido um vídeo em homenagem ao 25º aniversário do Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa e os Correios lançam, nesta oportunidade, o selo personalizado e o carimbo comemorativo aos 25 anos de criação do Ministério da Defesa. O selo é composto pela marca comemorativa, que remete à imagem do edifício do Ministério da Defesa na esplanada dos ministérios. Para conduzir o lançamento do selo personalizado e carimbo comemorativo dos 25 anos de criação do Ministério da Defesa, convidamos o senhor Fabiano Silva dos Santos, presidente dos Correios, a se posicionar junto à mesa para o ato de lançamento do selo. Convidamos o senhor Presidente da República e o senhor Ministro de Estado da Defesa a ocuparem posição junto à mesa de lançamento do selo. Para a primeira obliteração, o presidente dos Correios convida o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República. Neste momento, o presidente da República recebe, das mãos do presidente dos Correios, o álbum contendo as peças filatélicas e uma réplica do carimbo comemorativo. Para a próxima obliteração, o presidente dos Correios convida o senhor José Múcio Monteiro, ministro de Estado da Defesa. Estamos ao vivo com imagens do lançamento do selo comemorativo aos 25 anos de criação do Ministério da Defesa. Durante essa cerimônia que celebra essa data, realizada aqui em Brasília, com a presença do presidente Lula. Contendo as peças filatélicas ora lançadas.
O senhor Fabiano Silva dos Santos, presidente dos Correios, fará uso da palavra. Obrigado. Tá ótimo, obrigado. Bom dia a todas, bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, excelentíssima primeira-dama, Janja Lula da Silva, excelentíssimo ministro da Defesa, José Múcio, a quem eu estendo os cumprimentos aqui, a todos os demais integrantes aqui das Forças Armadas, cumprimento também deputadas, deputados aqui presentes e ministros de Estado. Senhoras e senhores, celebrar o aniversário de uma instituição responsável por contribuir para a garantia da soberania nacional, princípio fundamental da nossa Constituição da República de 1988, é, no mínimo, motivo de muito orgulho para nós. Orgulho maior ainda é poder marcar o momento com o lançamento de um selo comemorativo. Para nós dos Correios, a filatelia tem um papel muito importante na formação da nacionalidade brasileira, pois os selos podem ser usados para informar os cidadãos sobre os principais acontecimentos históricos do país. A filatelia também fornece a marca institucional dos Correios e difunde a cultura do Brasil pelo mundo. Com esse selo, portanto, reafirmamos o papel institucional dos Correios como responsáveis pelo registro da nossa história nacional, destacando a importância do Ministério da Defesa para a nossa sociedade, no sentido de guardar e proteger a nossa nação. Esse papel importantíssimo para a soberania nacional vem sendo, há 25 anos, desempenhado com excelência pelo Ministério da Defesa. O lançamento desse selo também ocorre no ano em que os Correios e o Ministério da Defesa uniram esforços para socorrer o Rio Grande do Sul num momento tão difícil. Tivemos em nossas unidades a valorosa contribuição do Exército Brasileiro, da Força Aérea e da Aeronáutica, triando e empacotando donativos para a população do Rio Grande do Sul. Além disso, atuamos em parceria com a Força Aérea Brasileira para fazer chegar a solidariedade de todo o país até a população gaúcha. Parafraseando o ministro da Defesa, vocês são a força de nossas forças. São as sentinelas dos mares, o braço forte, a mão amiga, as asas que protegem o país. Parabéns ao Ministério da Defesa. Obrigado. Fazendo parte das celebrações aos 25 anos de criação do Ministério da Defesa, será realizada a entrega de uma moeda comemorativa ao antigo ministro da Defesa, aos comandantes das Forças Armadas, ao chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e ao secretário-geral do Ministério da Defesa. Convidamos as autoridades homenageadas com a moeda comemorativa a ocuparem posição de destaque. Estamos ao vivo acompanhando a cerimônia de comemoração dos 25 anos do Ministério da Defesa, que conta com a participação do presidente Lula. O ministro da Defesa fará a entrega da moeda comemorativa às autoridades homenageadas. Estão sendo homenageados com a moeda comemorativa os senhores: Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen, comandante da Marinha. Senhor General de Exército Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, comandante do Exército.
Tenente Brigadeiro do Ar, Marcelo Canitz Damasceno, comandante da Aeronáutica. Almirante de Esquadra Renato Rodrigues de Aguiar Freire, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. E o senhor Luiz Henrique Pochilli da Costa, secretário-geral do Ministério da Defesa. Convidamos as autoridades a retornarem aos seus lugares. Neste momento, será realizada a imposição da Ordem do Mérito da Defesa às personalidades agraciadas. A Ordem do Mérito da Defesa destina-se a agraciar os militares das Forças Armadas do Brasil, os civis nacionais, os militares e civis estrangeiros, os integrantes das Forças Auxiliares, as organizações militares e instituições civis nacionais ou estrangeiras que tenham prestado serviços relevantes ao Ministério da Defesa, às Forças Armadas do Brasil em sua totalidade ou a uma força singular com reflexos positivos nas outras forças. Criada pelo Decreto número 4.263, de 10 de junho de 2002, tem como grão-mestre o senhor Presidente da República. A bandeira nacional, conduzida pelo 2º Tenente Pedro Leite Sarquis Teixeira, do Batalhão da Guarda Presidencial, Batalhão Duque de Caxias, acompanhada dos estandartes das organizações militares agraciadas, ocupará o seu local no dispositivo para a imposição das condecorações. Convidamos todos a tomarem atitude de respeito. Convidamos todos a ocuparem seus assentos. Convidamos os paraninfos, os comandantes das organizações militares agraciadas e os agraciados com a Ordem do Mérito da Defesa a ocuparem neste momento os seus lugares para a imposição das condecorações. Solicitamos ainda que os agraciados com a Ordem do Mérito da Defesa se coloquem de pé à esquerda de suas cadeiras. Para a entrega das condecorações, os paraninfos e os agraciados permanecem na posição de sentido. Os civis em posição de respeito. O militar, no momento em que o paraninfo defrontar, prestará continência durante a imposição da condecoração, retornando posteriormente à posição de descansar arma individualmente. Após a condecoração, os militares permanecerão na posição de descansar até a reverência à bandeira nacional. Neste momento, durante a cerimônia, os agraciados estão se posicionando ali no palco, como você pode ver, e vão receber logo mais a Ordem do Mérito da Defesa. Lembrando que hoje é a cerimônia em comemoração aos 25 anos do Ministério da Defesa. E esse evento, ele marca também o início do alistamento feminino voluntário, uma medida inédita nas Forças Armadas. Um ato que foi publicado hoje no Diário Oficial da União.
Sobre isso, essa decisão de permitir que mulheres participem do alistamento militar nas Forças Armadas é a primeira vez, isso vai acontecer em 2025 e foi consensual entre os comandantes militares do Exército, da Marinha e da Força Aérea Brasileira. Inicialmente serão ofertadas 1.500 vagas para as mulheres. Lembrando que o processo de alistamento feminino ele será muito parecido com o masculino, com uma diferença, ele não será obrigatório. Isso porque, ao se alistar, o jovem brasileiro ele permanece na Força Armada pelo prazo mínimo de 12 meses, podendo se estender por até 8 anos. Estamos aguardando aí os agraciados se posicionarem para receberem a ordem do mérito da defesa. Convida o senhor presidente da República para condecorar os estandartes posicionados à frente do dispositivo. O presidente da República, de acordo com o disposto no artigo 21 da Constituição e na qualidade de grão-mestre da Ordem do Mérito da Defesa, resolve conceder a insígnia da Ordem do Mérito da Defesa aos estandartes das seguintes organizações militares: da Aeronáutica, 5º Comando Aéreo Regional, da Marinha, Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais, e do Exército, Comando de Defesa Cibernética. Vai retornar? O senhor presidente da República retornará ao seu lugar. Convidamos os senhores paraninfos a realizarem a imposição das condecorações. O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso 21 da Constituição Federal, a qualidade de grão-mestre da Ordem do Mérito da Defesa, e o ministro de Estado da Defesa, de acordo com o disposto no artigo 7º do Decreto 4.263, de 10 de junho de 2002, alterado pelo Decreto 7.822, de 5 de outubro de 2012, na qualidade de chanceler da Ordem do Mérito da Defesa, resolvem admitir e promover nos quadros ordinário, suplementar e complementar as personalidades presentes e organizações militares aqui representadas. Estamos ao vivo na cerimônia em homenagem aos 25 anos de criação do Ministério da Defesa. Neste momento, o ministro José Múcio Monteiro entrega a Ordem do Mérito da Defesa. Essa ordem tem por finalidade premiar personalidades civis, militares e militares brasileiras ou estrangeiras que prestarem relevantes serviços às Forças Armadas, os militares que se destacaram no exercício da profissão e, excepcionalmente, organizações militares e instituições civis, nacionais ou estrangeiras. Essa condecoração ela foi criada em junho de 2022 e homenageia personalidades que prestaram, como já falei, relevantes serviços ao órgão ou às Forças Armadas.
Essa cerimônia realizada aqui em Brasília conta com a participação do presidente Lula, também da primeira-dama Janja, e ela marca outro fato inédito, que é o início do serviço do alistamento feminino voluntário, essa medida que foi publicada hoje no Diário Oficial da União. De acordo com o Ministério da Defesa, serão agraciadas com a Ordem do Mérito da Defesa 246 personalidades civis e militares e 3 instituições militares durante esta cerimônia. Mas vale ressaltar também que a data oficial de criação do Ministério é 10 de junho, apesar da cerimônia ser realizada hoje. Falando um pouquinho sobre o alistamento militar feminino, ele terá início em 2025, de acordo com essa medida que foi publicada hoje. As mulheres que completarem 18 anos em 2025 poderão se alistar nas Forças Armadas. Esse decreto foi assinado pelo presidente Lula, pelo ministro da Defesa e será de caráter voluntário o serviço, o alistamento militar feminino. Serão ofertadas 1.500 vagas, sendo que o recrutamento terá início em 2025 e aí a incorporação a qualquer uma das organizações militares, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, ela ocorrerá a partir de 2026. É uma iniciativa inédita que está sendo adotada pelos comandos das Forças Armadas após estudos em conjunto com o Ministério da Defesa. Por lei, o alistamento tem duração de 12 meses e pode ser prorrogado a cada período de 1 ano até o prazo máximo de 8 anos. Ainda sobre o alistamento feminino voluntário, mais algumas informações. De acordo com o decreto, o período de alistamento vai ocorrer entre os meses de janeiro e junho, ou seja, a partir de 2025, de janeiro de 2025 e junho de 2025, pelo mesmo período do alistamento masculino. Mas as voluntárias precisam ter a maioridade completa, devem ter 18 anos e morar no município onde exista uma organização militar. A partir do ato de incorporação, o serviço militar será de cumprimento obrigatório, ficando a militar sujeita às obrigações e deveres previstos na lei e no regulamento de cada força. Ou seja, as mulheres, a partir de 18 anos, poderão voluntariamente se alistar, mas a partir do momento que ficarem sujeitas às obrigações e deveres, elas não podem abandonar o serviço obrigatório. Atualmente, as Forças Armadas possuem 37 mil mulheres, o que corresponde a cerca de 10% de todo o efetivo. Com a adoção do alistamento, o número de oportunidades pode crescer gradativamente. Portanto, essa é a novidade que foi anunciada hoje pelo governo, pelo Ministério da Defesa, em decreto assinado também pelo presidente Lula. E essa é a cerimônia que celebra os 25 anos do Ministério da Defesa, um pouco antes aí da condecoração, onde o ministro entrega a Ordem do Mérito da Defesa aos agraciados. Foi lançado um selo comemorativo pelos Correios, que também contou ali com a obliteração pelo presidente Lula e pelo ministro José Múcio Monteiro. E essa parte aí das homenagens, como tradicionalmente ocorre em todas as cerimônias militares, hoje serão homenageadas 246 personalidades civis e militares e 3 instituições militares durante essa cerimônia no Ministério da Defesa.
Você acompanha ao vivo aqui no Canal Gov a cerimônia de celebração, de comemoração dos 25 anos de criação do Ministério da Defesa. Aí nas imagens, o ministro José Múcio Monteiro estava prestando ali homenagem, entregando a Ordem do Mérito da Defesa aos agraciados durante essa cerimônia. Lembrando que a missão do Ministério da Defesa é preparar as Forças Armadas, mantendo-as em permanente estado de prontidão para serem empregados na defesa da pátria, sempre que necessário, na garantia dos poderes constitucionais e na garantia da lei e da ordem. Dado prosseguimento à solenidade. O Ministério da Defesa é o órgão do governo federal incumbido de cooperar o esforço integrado de defesa para contribuir para uma garantia de soberania em prol da sociedade brasileira, abrangendo o preparo e o emprego conjunto das Forças Armadas constituídas, que são constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica. Nessa cerimônia foi entregue a Ordem do Mérito da Defesa, que tem por finalidade premiar personalidades civis e militares brasileiras ou estrangeiras que prestaram relevantes serviços às Forças Armadas. Os comandantes de organizações militares e os militares agraciados prestarão a continência ao pavilhão nacional e os estandartes serão abatidos. Os civis permanecerão em atitude solene. Convidamos a assistência a tomar atitude de respeito. A bandeira nacional, acompanhada dos estandartes das organizações militares agraciadas, retirar-se-á. Os paraninfos, os comandantes das organizações militares agraciadas e os agraciados retornarão aos seus lugares.
Você está ao vivo aqui no Canal Gov, acompanha a cerimônia de aniversário, 25 anos do Ministério da Defesa. O senhor ministro de Estado da Defesa fará uso da palavra. Está na ordem, certo? Está na ordem. Senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Senhora Janja Lula da Silva, em nome de quem cumprimento todas as senhoras presentes aqui. Senhores Ministros de Estado do Transporte, Renan Filho, Portos e Aeroportos, Silvio Costa, da Cultura, Margarete Menezes, do Esporte, André Fufuca, das Cidades, Jade Barbalho, chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, do GSI, Marcos Amaro, senhores comandantes da Marinha, Almirante Ocean, do Exército, General Tomás, da Aeronáutica, o Brigadeiro Damasceno, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, Almirante Aguiar Freire, secretário-geral do Ministério, Luiz Henrique Puxiri. Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Goner Branco. Senadores da República, Veneziano Vital do Rego, Carlos Francisco Portinho, Maria Tereza Leitão, Irã Gonçalves, Augusta Brito, Leida Barros e a ex-senadora Cátia Regina Abreu. Deputados federais, Antônio Paranhos Brito, Fausto Pinato, Flávio Nogueira, delegada Adriana Arcose, Elciane Barbalho, Carlos Zaratini, integrantes do Almirantado, do Alto Comando do Exército, do Alto Comando da Aeronáutica e da Marinha, presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, oficiais generais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, autoridades dos poderes executivo, legislativo e judiciários, senhoras e senhores agraciados com a Ordem do Mérito da Defesa, minhas senhoras e meus senhores, retratar a rica história de uma instituição como o Ministério da Defesa não é tarefa fácil. Chegamos aos 25 anos de criação, um quarto de século, onde os esforços do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e da Secretaria-Geral, as duas áreas da nossa pasta, se unem aos trabalhos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, na busca pela sinergia das ações, pela atenção ao nosso povo e pela defesa do Brasil. Diariamente, senhor presidente, realizamos tarefas para servir ao país, na busca pela integridade e segurança, pela manutenção da soberania do mar, em terra e no ar, não raro, vivenciando momentos de profunda dor e pesar, como ocorrido recentemente no Rio Grande do Sul, no amparo e resgate de brasileiros que se encontravam em risco na faixa de Gaza, na preocupante situação da sociedade que vive em áreas remotas e de difícil acesso, como na Amazônia, no combate aos incêndios no Sudeste e no centro do país. São atividades de socorro, busca e salvamento, apoio, amparo e atenção, atividades de defesa para proteger a sociedade brasileira. Para fazer tudo isso funcionar de forma cada vez melhor, assumimos o Ministério com foco em gestão e diante de desafios enormes. Internamente, estamos celebrando a assinatura de atos institucionais que visam melhorar a governança e refletem o processo de amadurecimento da pasta vivida nesses últimos 25 anos. Para a sociedade, hoje podemos anunciar, senhor presidente, 3 grandes avanços. O primeiro deles é que teremos um serviço militar voluntário feminino, uma prática já comum em diversos países e que ainda precisava de incentivo no nosso país. Depois de estudos em conjuntos com representantes das Forças Armadas, temos certeza de que essa será mais uma porta de avanço das mulheres em uma área antes apenas masculina. Contar com a força da mulher
no serviço militar será um ganho para as Forças Armadas e para a sociedade brasileira. É mais um passo para a ascensão da mulher na vida militar, prática já iniciada pelas 3 forças. Outra novidade é a criação da carreira civil da defesa, no âmbito do Ministério, também fruto de um amplo estudo desenvolvido com o Ministério da Gestão e Inovação. Agradeço aqui na pessoa da ministra Estéio Wecker. Teremos um concurso para servidores civis da pasta. O Sistema de Defesa Nacional já desperta o interesse acadêmico e de muitos profissionais de diferentes áreas há muitos anos. O Ministério da Defesa tem seus méritos juntamente por unir civis e militares com suas visões e experiências distintas na busca por soluções dos problemas do país. Com a criação da carreira, vamos profissionalizar ainda mais o nosso corpo técnico, trazendo pessoas que passarão a compor o quadro de concursados altamente habilitados para os temas tão específicos que tratamos no dia a dia. Nosso terceiro destaque é a transferência do programa Calha Norte para o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Assinamos hoje a portaria que cria o grupo de estudos para efetivar a mudança. A justificativa é o perfil do programa, de extrema importância, mas que tem mais afinidades com a pasta da integração. E aqui faço questão de agradecer ao trabalho conjunto do meu amigo, o ministro Valdeir Góes. Ambos entendemos que essa transferência para o Ministério da Integração será benéfica para o funcionamento do programa. No âmbito econômico, senhor presidente, também temos motivos para comemorar. A base industrial de defesa, que é um segmento importante de geração de emprego em nosso país e que tem nosso absoluto apoio, está vivo e batendo recordes. Em 2024, até agora, exportamos mais que todo o ano de 2023, 1 bilhão e 580 milhões de dólares. E a expectativa é dobrar o número até o final do ano, em relação às exportações do ano passado. A base industrial de defesa brasileira é um setor responsável aproximadamente por 4,78% do PIB, gerando cerca de 2,9 milhões de postos de trabalho, diretos e indiretos. Participa, assim, com 2,2% dos empregos formais do Brasil. Aqui, gostaríamos de agradecer a um amigo que tem sido, no dia a dia, um grande parceiro, o presidente do BNDES, doutor Aloysio Mercadante. O Ministério da Defesa também tem um olhar muito forte para a educação e para o social, presidente. É prática frequente estimular as ações nessa área, sempre em parceria com as 3 forças. E me enche de orgulho relembrar que teremos uma unidade do ITA, renomado Centro Educacional, funcionando na base aérea de Fortaleza, com todo o apoio do ministro da Educação, Camilo Santana, e do governo do Ceará, parceiro de primeira hora nessa empreitada. Nessa expansão de conhecimento pelo Nordeste, também já podemos comemorar a ocupação da base aérea de Salvador, com o Parque Tecnológico, que vai formar não apenas estudantes, mas profissionais aptos a trabalhar imediatamente, com a capacitação e qualidade, em uma área tão específica e com tantas oportunidades de emprego que é a indústria aeroespacial. Dentre todos os projetos sociais, que são muitos, por todo o país, destaco o programa de atletas de alto rendimento, desenvolvido na Marinha, no Exército e na Aeronáutica, com a coordenação do Ministério da Defesa. Estamos ainda comemorando com muito orgulho as medalhas que os atletas brasileiros trouxeram das Olimpíadas do país. Mas talvez todos vocês saibam que 55% delas são de atletas militares. Atletas que se prepararam ao longo de muitos e muitos anos nas nossas instalações e com todo o apoio logístico e financeiro para que se dediquem somente à prática esportiva. E o resultado está aí. E em breve teremos mais, porque lançamos também o programa de apoio aos atletas paraolímpicos. Nesse seu governo, presidente,
o mesmo incentivo dado aos atletas passarão a ter os para-atletas, que começam a disputar pelas medalhas logo mais à tarde, hoje em Paris. Agora, vamos falar das pessoas. Nesse dia tão especial, me cabe agora fazer um agradecimento específico a cada um dos militares e civis que integram a defesa. O trabalho de vocês é muito importante para o país. Vocês são a força, o nosso norte e a nossa energia. E é por meio do trabalho de cada um que estamos presentes nos momentos mais críticos, mantendo o Ministério e as Forças Armadas nos mais elevados graus de credibilidade e de confiança junto à população brasileira. A cada um de vocês, civis e militares, o meu muito obrigado. Celebrando o 25º ano de criação do Ministério, faço questão de cumprimentar os comandantes da Marinha, o Almirante Olsen, do Exército, o General Tomás, e da Força Aérea, o Brigadeiro Damasceno, o chefe do Estado-Maior Conjunto, Almirante Aguiar Freire, e o secretário-geral do Ministério da Defesa, Luiz Henrique Puchili. A vocês e a cada um dos servidores, a minha gratidão e a gratidão do povo brasileiro. Aos agraciados com a Ordem do Mérito da Defesa e com a Medalha da Vitória, manifesto a minha cordial saudação e o meu respeito. Os senhores e senhoras fazem parte dessa história e devem sentir-se igualmente honrados, pois essa celebração também pertence a cada um de vocês. Essa medalha, estampada no peito, representa o reconhecimento pelos relevantes serviços prestados, pela dedicação e pela prontidão que os tornaram merecedores dessa homenagem. Por fim, quero fazer um agradecimento muito especial ao senhor presidente, pelo apoio irrestrito às iniciativas do Ministério. Nada, absolutamente nada, foi feito sem o seu conhecimento e sem a sua anuência. Seguimos procurando honrar o compromisso de estarmos à frente da nossa pasta, sempre correspondendo às expectativas do senhor presidente. Vamos em frente, presidente, com fé neste país, com fé no Brasil. Esse é o nosso estímulo. Estamos no caminho certo. Parabéns aos homenageados e muito obrigado a todos pela colaboração prestada à Defesa Nacional e às Forças Armadas Brasileiras. Muito obrigado a todos. Palavras do senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Minha querida Janja, meus queridos companheiros, ministro de Estado aqui presente, e meu querido companheiro, ministro José Múcio, ministro da Defesa, Renan Filho do Transporte, Silvio Costa Filho de Portos e Aeroportos, Margarete Menezes da Cultura, André Fufuca do Esporte, Jader Filho das Cidades, Márcio Macedo da Secretaria-Geral da Presidência da República, General Antônio Marco Amaro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e Sua Senhora Rosa Maria, companheiros Almirante Marcos Olsen, comandante da Marinha, companheiro Tomás Paiva, comandante do Exército, e Marcelo Damasceno, comandante da Aeronáutica, Almirante Aguiar Freire, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, em nome de quem cumprimento todos os oficiais generais presentes, meu querido Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco, queridos senadores e senadores, Veneziano Vital do Rego, Carlos Portinho, Tereza Leitão, Irã Gonçalves, Augusta Brito, Leila Barros e Cátia Abreu, ex-senadora, deputados federais Antônio Brito, Fausto Pinhato, Flávio Nogueira, Adriana Arcossi, Elcione Barbalho e Carlos Aratini, meu caro Luiz Henrique Pucchilli, secretário-geral do Ministério da Defesa,
meu querido companheiro Fabiano, presidente dos Correios. Quero aqui pedir desculpa ao ministro Zé Múcio, porque não citei o nome da sua esposa, a companheira Vera. Eu quero, em primeiro lugar, saudar os homens e mulheres que integram as nossas Forças Armadas e dedicam suas vidas a servir ao Brasil e ao povo brasileiro. Homens e mulheres que, em tempos de paz, estão preparados para as guerras que nosso país enfrenta. Quero dizer que poucas vezes, em seus 25 anos de história, o Ministério da Defesa foi convocado a lutar tantas guerras ao mesmo tempo como neste ano e uns 7 meses que estamos no governo. E lutou e venceu. Quero destacar a pronta resposta do Ministério da Defesa à grave crise humanitária vivida pelo povo Yanomami. A assistência emergencial na distribuição de alimentos e medicamentos e, ao mesmo tempo, no enfrentamento ao garimpo ilegal, foi e tem sido fundamental para a sobrevivência dos indígenas e das florestas e dos rios do território. O povo brasileiro há de se orgulhar também das ações da defesa durante as enchentes do Rio Grande do Sul, resgatando vidas, montando hospitais de campanha, recuperando pontes de rodovia, transportando milhares de toneladas de alimentos, medicamentos e roupas aos desabrigados. É preciso destacar também o apoio logístico e humanitário que, neste exato momento, as Forças Armadas prestam ao Estado do Amazonas, que sofre com a estiagem e a baixa no volume dos rios. O Exército Brasileiro transporta por meio fluvial milhares de cestas de alimentos, enquanto a Marinha do Brasil, por meio de seu navio de assistência hospitalar Oswaldo Cruz, leva assistência básica de saúde aos ribeirinhos e indígenas. Ao mesmo tempo, as Forças Armadas, sob a coordenação do Ministério da Defesa, estão mobilizando cerca de 1.500 militares para enfrentar as ações de combate aos crimes transfronteiriços e ambientais na região amazônica. A atuação dos militares na Operação Ágata Amazônia 2024 também envolve ações de assistência em saúde para comunidades indígenas e ribeirinhas com apoio de meios navais, aéreos e terrestres. Neste momento, também sob a coordenação do Ministério da Defesa, as Forças Armadas atuam com bravura no combate aos incêndios criminosos de São Paulo. A ação conta com 600 homens, com 600 militares no combate às queimadas, além de 2 helicópteros da Marinha e 3 do Exército, e mais aeronaves multimissão KC-390 Milênio da Força Aérea Brasileira. O mesmo Milênio, que tem tecnologia para conter as chamas em pleno voo, já havia sido empregado este ano no combate aos incêndios do Pantanal. Além das aeronaves, também estão sendo empregados equipamentos especializados de engenharia na construção de barreiras para evitar o alastramento do fogo. É por ações heróicas como esta que estou aqui hoje para celebrar com muito orgulho o 25º ano da criação do Ministério da Defesa. Minhas amigas e meus amigos, quando o Ministério foi criado em 1999, vivemos ainda um momento de fortalecimento da nossa democracia. A integração das forças possibilitou a formalização de uma política nacional de defesa. Integração que respeita a cultura de cada uma e que simboliza uma visão estratégica sintetizando as visões militares unidas ao componente civil como complemento harmônico que fortalece a nossa democracia. Esse ministério simboliza os esforços da Marinha, do Exército e da Aeronáutica para garantir
não apenas a defesa do Brasil, mas também para contribuir significativamente em áreas fundamentais para o desenvolvimento do nosso país. Os anúncios aqui feitos pelo ministro José Múcio demonstram os esforços das Forças Armadas para se modernizar e aprimorar. Cito como exemplo a abertura ainda maior para o ingresso de mulheres, reforçando a máxima de que o lugar da mulher é onde ela quiser. Sabemos que quanto mais diversa uma situação, mais representativa ela será. Minhas amigas e meus amigos, celebramos hoje a verdadeira missão das Forças Armadas, que é de servir na nação brasileira. Garantir a ordem, não em nome de uma ideologia ou a serviço de pretensões políticas individuais, mas em nome, acima de tudo, da soberania de um país e da proteção do povo brasileiro. Proteger nossa gente em momentos de calamidades e emergência. Proteger nossas florestas, nosso território, nossa história e nossos patrimônios. Não podemos deixar de exaltar ainda o potencial das Forças Armadas na formação de recursos humanos altamente qualificados e no investimento em pesquisa e desenvolvimento. Investimento que traz avanços científicos e inovação para o país e que contribui para o desenvolvimento do país e o funcionamento da nossa economia. Eu já disse em outras oportunidades, mas faço questão de reforçar. Precisamos investir na indústria da defesa. Isso fica claro em cada visita que eu faço ao ITA e acompanho a formação de excelentes engenheiros e engenheiras. Ou quando tenho a oportunidade de visitar a Embraer e admirar as soluções tecnológicas que a empresa fornece para nossas Forças Armadas. O acerto da nossa política de investimento na indústria da defesa ficou ainda mais evidente quando tive a oportunidade de assistir ao lançamento da primeira fragata classe Tamandaré, das 4 previstas no programa de fragatas. Programa gerenciado por uma empresa pública e que faz parte das ações do Programa de Aceleração do Crescimento do PAC. Ontem mesmo estive no Centro de Operações Espaciais principal da Telebrás e pude conhecer a atuação imprescindível da defesa no monitoramento do nosso território. Com todo esse potencial, o Brasil não pode pensar pequeno. Graças às Forças Armadas, sua atuação e seu apoio às políticas públicas, temos tudo para ser uma grande potência. A credibilidade e a confiança das Forças Armadas perante a sociedade aumenta cada vez que comprovam que a missão de vocês vai além da defesa territorial, que são também agentes de transformação. Meus amigos e minhas amigas, cada um de vocês, homens e mulheres, militares e civis, são os guardiões das nossas fronteiras, os nossos protetores do nosso povo e os catalisadores do progresso que almejamos. Ao parabenizá-los e tendo minha admiração ao comandante da Marinha, do Exército da Aeronáutica, e agradeço a todos vocês pelo trabalho imprescindível prestado ao nosso país. Estamos atuando juntos na construção de um futuro mais seguro e um país mais próspero e mais democrático. E para terminar, querido companheiro José Múcio, eu que já tive a oportunidade de ter 3 ministros da Defesa nos meus 2 primeiros mandatos. O nosso companheiro embaixador Viegas, o nosso companheiro saudoso Valdir Pires e o nosso querido ex-ministro da Suprema Corte, Nelson Jobim, que foi o autor da construção da nossa estratégia de defesa aprovada pelo Congresso Nacional. Eu quero dizer, meu caro Zé Múcio, que haverá um dia que a história brasileira irá de consagrar a tua passagem pelo Ministério da Defesa como possivelmente o mais hábil
de todos os ministros da Defesa que esse país já teve. Um abraço e parabéns pelo 25º ano de aniversário. Convidamos todos a tomarem atitude de respeito. Serão prestadas as honras militares ao senhor presidente da República por término de solenidade. O senhor presidente da República retirar-se-á do local da cerimônia. Essa foi a cerimônia de comemoração dos 25 anos do Ministério da Defesa, que contou com a participação do presidente Lula. O evento marca o anúncio de alistamento feminino voluntário, medida inédita das Forças Armadas a partir de 2025. A expectativa é de que sejam ofertadas 1.500 vagas para as mulheres. O processo de alistamento feminino será muito parecido com o masculino, com a diferença de que não será obrigatório. O decreto já foi publicado no Diário Oficial da União de hoje. E para o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, a sociedade e as Forças Armadas têm muito a ganhar com o alistamento militar voluntário de mulheres. O serviço militar voluntário feminino, uma prática já comum em diversos países e que ainda precisava de incentivo no nosso país. Depois de estudos em conjuntos com representantes das Forças Armadas, temos certeza de que essa será mais uma porta de avanço das mulheres em uma área antes apenas masculina. Contar com a força da mulher no serviço militar será um ganho para as Forças Armadas e para a sociedade brasileira. Já o presidente Lula falou sobre o apoio dos militares nas calamidades enfrentadas pelo país, como enchentes, crise humanitária no território Yanomami e agora nas queimadas que assolam o Brasil. Quero destacar a pronta resposta do Ministério da Defesa à grave crise humanitária vivida pelo povo Yanomami. A assistência emergencial na distribuição de alimentos e medicamentos e, ao mesmo tempo, no enfrentamento ao garimpo ilegal, foi e tem sido fundamental para a sobrevivência dos indígenas e das florestas e dos rios do território. O povo brasileiro há de se orgulhar também das ações da defesa durante as enchentes do Rio Grande do Sul, resgatando vidas, montando hospitais de campanha, recuperando pontos de rodovia, transportando milhares de toneladas de alimentos, medicamentos e roupas aos desabrigados. É preciso destacar também o apoio logístico e humanitário que, neste exato momento, as Forças Armadas prestam ao estado do Amazonas, que sofre com a estiagem e a baixa no volume dos rios. O Exército Brasileiro transporta por meio fluvial milhares de cestas de alimentos,
enquanto a Marinha do Brasil, por meio de seu navio de assistência hospitalar Oswaldo Cruz, leva assistência básica de saúde aos ribeirinhos e indígenas. Ao mesmo tempo, as Forças Armadas, sob a coordenação do Ministério da Defesa, estão mobilizando cerca de 1.500 militares para enfrentar as ações de combate aos crimes transfronteiriços e ambientais na região amazônica. A atuação dos militares na Operação Ágata Amazônia 2024 também envolve ações de assistência em saúde para comunidades indígenas e ribeirinhas com apoio de meios navais, aéreos e terrestres. Neste momento, também sob a coordenação do Ministério da Defesa, as Forças Armadas atuam com bravura no combate aos incêndios criminosos de São Paulo. E nós ficamos por aqui, mas você continua acompanhando a programação do Canal Gov. Nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações do governo federal para vocês. Até mais.